Show. Obrigado. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez, muito motivo de alegria de estar na presença do Senhor, com vossos irmãos, amém? Mais uma vez, puxando essa rede diante de um Deus a qual a gente serve. Estarei bem breve. Peço à igreja que desde já abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 24, versículo 36, amém? Que diz assim: mas daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como diz anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que entrou na arca. Amém? Os irmãos podem sentar nesta noite. Pai, desde já, Pai, eu te entrego passar a palavra em tuas mãos. Pai, que não seja eu, Pai, que esteja falando, Pai, mas sim, Pai, o Senhor. Deus, que o Senhor venha, Pai, falar com o teu povo, Pai, através, Pai, do meu lábio, Pai, da tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia vai falar que ninguém sabe o dia, nem Jesus, nem um anjo a qual Deus ele virá buscar o teu povo. Amém? A Bíblia fala que, assim como Noé, quando eles davam festa, amém? Enquanto eles casavam, enquanto eles bebiam, enquanto eles dançavam, davam em casamento, a Bíblia vai falar que Noé ele estava construindo uma arca diante de Deus, porque sabe bem eu e bem você que Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Amém? Ele tem um propósito na minha vida e ele também tem um propósito na vida dos vossos irmãos. Muitas pessoas pensam que quando falam na vinda do Jesus Cristo, amém? Eles pensam que é coletivamente, mas mal sabem eles também que existe, amém? A volta de Jesus Cristo em coletiva e também existe a volta de Jesus Cristo, a qual ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento, amém? E muitos se passam despercebido. É dessa hora que a gente pensa em a qual a minha e a sua vida diante do altar, amém? Por isso que é muito importante, igreja, da gente estar reto, a gente ser temente a Deus, porque a gente não sabe o dia da hora, amém? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia depois do amanhã, amém? Jesus Cristo, ele pode voltar para mim e para você agora, amém? Daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, mas ficou a pergunta para os vossos irmãos: como que está a nossa vida diante de Deus? Amém? Como que a gente se encontra nesse momento diante do Pai e diante do Espírito Santo de Deus? Porque eu me coloco em primeiro lugar, irmão. Sabemos que a palavra, ela primeiro corta para quem está em cima do altar, para depois ir para o povo de Deus. Amém? E neste momento eu me coloco em primeiro lugar. Eu vim pensando porque é muito interessante. Essa palavra chama muita atenção. Amém? E esses dias eu estava pensando comigo mesmo, porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus ele fala comigo, ele fala com você, mas muitas das vezes a gente fica despercebido diante do Pai. Amém? Porque a gente não sabe o que vai acontecer comigo, com a minha família, amém? Com a família dos vossos irmãos. Por isso que é muito importante da gente estar em propósito diante do Espírito Santo, diante de Deus, porque quando esse dia chegar, a gente saber para onde que a gente vai. Amém? A Bíblia vai falar que Abraão ele tinha um sobrinho chamado Ló, amém? Onde que se encontrava em um lugar chamado Sodoma de Gomorra. A Bíblia vai falar que
ele vem falando com Jesus Cristo, a qual, para poder tirar o sobrinho dele, a qual morava em Sodoma e Gomorra, junto com a esposa e junto também com o filho. Amém? Jesus Cristo falou para Abraão, amém, para poder falar com o seu sobrinho Ló. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque aonde que eles estavam era um lugar de muita prostituição, amém? Muitas bebidas, era morte, e aonde que cheirava mal ao nariz do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque Abraão, ele era muito temente a Deus. Ló também era, mas não tinha o mesmo temor ao qual o seu tio tinha com Deus. Amém? E Deus vai falar que, na Bíblia, que pediu para ele poder sair, amém? A qual ele tinha um propósito na vida de Ló, tinha um propósito na vida dos filhos dele e tinha um propósito também na esposa dele. Mas assim que Jesus Cristo pede para poder falar com Ló, amém? Através da vida do tio dele, Abraão, ele não escuta o tio dele, amém? E por causa disso, irmão, por causa disso, Jesus Cristo, ele manda, amém? Fogo naquele lugar. Mas antes dele mandar o fogo naquele lugar, Jesus Cristo, ele já tinha um propósito na vida de Abraão e também já tinha um propósito na vida de Ló. Amém? Ló foi obediente à voz do tio dele através do Espírito Santo de Deus. E sabemos que a obediência, ele coloca a gente em alto lugar. Amém? Que a gente venha sempre estar com obediente diante do Espírito Santo, através da nossa liderança, através do nosso pastor, porque é muito importante, amém, a gente ser obediente ao nosso pastor, amém, à nossa liderança, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E Abraão, amém, fala com o seu sobrinho Ló, e ele obedece à voz do tio dele. E ele sai daquele lugar, amém, onde tinha muita prostituição, onde tinha muitas bebidas, onde tinha muitas mortes, amém, mas só que a esposa dele não quis se agarrar daquela prostituição, um lugar onde que não enxergavam os olhos de Deus, não cheirava bem, amém, ao nariz do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que assim que ela está saindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, junto com o seu sobrinho Ló, a Bíblia vai falar que na mesma hora, quando ela vira para trás, ela vira um extrato de sal. Amém? Mas por quê? O coração dela estava agarrado no bem material. Amém? O coração dela estava agarrado na prostituição. O coração dela estava agarrado aonde que não pertencia nada ao Senhor Jesus Cristo. Imagina se Ló também tinha olhado para trás naquele momento. Creio eu, presbítero, que ele também tinha virado uma estátua de sal naquele momento. Amém? Imagina se ele não é obediente à voz do tio dele, através do Espírito Santo de Deus. Ele também tinha virado uma estátua de sal. A Bíblia fala que ele deixa a esposa dele para trás e ele vem seguir com o tio dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que Deus tem para a minha vida e tem também para a tua vida é algo grande, irmão. Amém? Que a gente não venha trocar a presença de Senhor Jesus Cristo por qualquer coisa, porque saber bem você, porque quando chegar naquele grande dia, o Espírito Santo de Deus, ele possa colocar uma coroa na cabeça de cada um e que a gente venha viver a vida eterna diante do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque não queira eu nem você ir para o lado de fogo, irmão, porque lá é lugar de tormento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, onde que Deus tem muito propósito na vida de cada um, na minha vida e na sua vida. Amém? E assim eu deixo essa palavra, essa meditação para a igreja, e assim agradeço a minha oportunidade nesta noite.